a gente vai lidar com 2 protocolos, né? A gente vai começar fazendo a mesma trilha que o Kurose faz. O Kurose traça os trabalhos dele indo da camada de aplicação até a camada física. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai seguir camada de aplicação. Não vou falar sobre o transporte é o mesmo, é o UDP, que a gente vai usar dentro do livro do Kurose. Para quem já viu, para quem não viu, o UDP está no capítulo 3. Se eu não me engano, seção 3.3 ou 3.4, tá? A gente não vai pular, então a gente vai ver a camada de aplicação hoje com 2 protocolos, o COAP e o MQTT. Vai falar um pouquinho nas próximas aulas sobre o IETF RAW, o protocolo de roteamento, né, da internet das coisas, e vai para os protocolos da camada de enlace, que são os mais variados possíveis, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a camada de aplicação. Na aula que vem, vocês vão ter uma aula prática com um instrutor, né, falando sobre o Node-RED, para que vocês possam gerar aplicações e façam já o primeiro trabalho da disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar esse negócio aqui, tá? Eita, ferro. Vamos lá. Então, na verdade, a gente está falando sobre o Constraint Application Protocol, o COAP. Ele vai fazer o papel equivalente, né, se a gente traçasse a stack de protocolos tradicional ao HTTP, só que para IoT, tá? Ele é o primeiro protocolo, um dos mais importantes, né? Ele foi criado pelo trabalho do COA, que é o IETF Constraint RESTful Environments. Ele é um protocolo de transferência web baseado em REST, né, que opera sobre as funcionalidades do HTTP, e para vocês que fizeram Comp 2 comigo, ou então para vocês que ainda não têm a mãe de programação, você pode pensar que ele funciona em cima dos métodos tradicionais do HTTP, GET, PUSH, POST, DELETE, né? Isso, vocês podem imaginar de forma simplificada que ele usa a mesma máquina de estados que o HTTP. Tá? Então, isso é uma forma muito simples de explicar o que é o REST. O REST vai representar a forma simples de a gente trocar dados entre clientes e servidores, isso baseado numa arquitetura cliente-servidor e que vai suportar caching. Ou seja, a gente vai ter que ter um espaço de memória reservado para a nossa coleta de informações. Então, o nosso objetivo é habilitar serviços baseados na web em redes sem fio restritas, com microcontroladores de 8 bits, e vocês vão ver que o Contic, vocês vão ver que o Riot, vocês vão ver que o TinyOS, vocês vão ver que a maior parte dos sistemas operacionais usam ou dão suporte ao COAP. Inclusive, aquele código que eu mostrei da Telecom Bretagne para Arduino Uno, ele dá suporte ao COAP e a gente vai abrir aquele código aqui hoje para dar uma olhada no que está rolando. Então, é uma solução baseada... O problema é uma solução baseada na web atual, dificilmente aplicada nesse contexto. Para quem quiser, tem um trabalho do Thiago França, que está na biblioteca Minerva. É uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, tá? Tese para doutorado. Não, é uma dissertação de mestrado pioneiro. Se eu não me engano, é de 2011. 2011, que compara diversos protocolos para o uso em sensores. Então, por exemplo, o HTTP, que é o protocolo tradicional da web, ele é muito custoso, tá? Ele é muito grande, ele é muito gordinho. Então, acaba que ele não é adequado para o cenário de IoT. Tem uma outra coisa também que é muito complicada nesse cenário de IoT, que é justamente o cenário, o fato de que o HTTP funciona sobre TCP e em IoT a gente geralmente não vai estar usando TCP, justamente por uma questão também de volume de tráfego, né? Então, a solução que a gente tem, ao invés de usar as coisas da web atual, é redesenhar serviços baseados na web para redes restritas, e isso é o COAP.
Por quê? Porque de forma que a gente faz isso, a gente consegue fazer tradução muito direta entre um serviço ou outro. Então, uma coisa que é muito errada, que vocês vão ver por aí, é as pessoas dizendo que o COAP é um HTTP castrado. Não é. O COAP é um protocolo, que vocês vão ver que tem características próprias, que também serve para, né, troca de estados, para troca de informação, mas baseado no cenário que ele está. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. E eu tentei passar o slide no vídeo, o que é uma loucura muito louca. Então, como é que a web funciona? Os recursos na web vão ser gerenciados por servidores, identificados por URIs, Uniform Resource Identifiers, acessados de forma síncrona pelos clientes por meio de paradigmas de solicitação e resposta. Em uma palavra, é isso que a gente chama de padrão REST, né? Representational State Transfer. Né? Então, como é que a gente usa uma URL? Né? Tipo assim, o URL vem em vez de identifier, vem de language. Então, a ideia é que a URL, eu tenho, por exemplo, aqui, essa URL, http://example.org, 8080, sensors light. Então, aqui eu tenho um recurso, que são meus sensores, eu quero ver a luz dos meus sensores, usando o protocolo HTTP, que está na porta 8080, é camada de transporte, tá? E, ao traduzir o endereço através do DNS, eu coloco aqui, consigo o endereço IP. Aqui eu estou colocando o endereço IPv6, tá? Porque, como a gente sabe, no 6LoWPAN, nós estamos tratando, né, de IPv6. Então, eita, IPv6. Então, a gente está falando sobre IPv6. Eu não vou dar muitos detalhes sobre IPv6, tem uns cursos muito bons do nick.br sobre IPv6, né? Na aula de redes, para quem estiver fazendo redes na SA comigo, a gente vai falar bastante sobre IPv6. Estou mudando o curso para diminuir o nosso IPv4 e falar mais sobre IPv6. Justamente porque faz muito mais sentido no mundo que a gente está. Eu aprendi redes com IPv4, mas eu fiz técnico em 2001 a 2003. Então, naquela época, IPv4 era o padrão. Estou falando de quase 20 anos atrás. Hoje, a gente está falando de IPv6. É um mundo diferente, né? E tem que ser tratado diferente. Então, como é que fica a arquitetura COAP? O que o COAP garante não é castrar o HTTP para ele servir, né? Você está usando o HTTP castrado nos sensores. É você, com uma única representação REST, conseguir trocar mensagens dentro da rede de forma. Então, você está trabalhando com recursos. Então, para você falar COAP, você teria um proxy que faria a tradução entre o COAP e o HTTP. Né? Lembrando, o COAP ele pode ser assíncrono, o HTTP ele é necessariamente síncrono. E o que vai garantir a sincronicidade do COAP, na verdade, vai ser o uso do cache. Tá? Ou seja, naquele espacinho de memória bem curtinho, onde a gente vai ficar trocando informação. Tá bom? Então, o COAP ele é um protocolo que ele é RESTful, tanto síncrono quanto assíncrono devido ao cache, talhado para dispositivos e redes restritos, especializado para aplicações M2M, ou seja, machine to machine. Ele não é feito para você estar navegando, ele é feito para uma máquina consultar. É especializado, é fácil de mapear de e para o HTTP. Né? O COAP não é um substituto para o HTTP, não é uma forma genérica de HTTP, e ele não é separado da web. Ele também é web, como vocês podem ver na imagem anterior. Eu posso ter um servidor COAP, falando diretamente com a minha rede. E isso acontece, se vocês forem buscar implementações de COAP Server, vocês vão ver COAP Servers para Arduino, vocês vão ver COAP Servers para Raspberry Pi, e vocês vão poder utilizar. Inclusive, né, tem alguns até bem famosos. Então, como é que funciona uma requisição HTTP? O HTTP é um protocolo baseado em TCP, então tem o three-way handshake do TCP para estabelecer uma conexão. Eu vou mandar um método GET para pegar um recurso como essa questão do light, vou receber um ACK com 200 OK, e para terminar a minha requisição, eu vou ter uma terminação de vias. Eu terminei. Requisição REST, eu vou aqui em temperatura, vou para o cliente, e o cliente vai mandar, né? Vou fazer uma requisição do cliente para o servidor, desculpa, o servidor vai coletar os dados e vai mandar para o cliente, tá? Então,
Isso não faz muito sentido, porque se na verdade é o servidor que coleta os dados, né, isso é um problema, tá? Então quer dizer que cada nó teria que ser um servidor. Então o grupo de trabalho do COP propôs a seguinte característica para o COP. Ele é baseado em REST, de modo a minimizar a complexidade do mapeamento do HTTP, e é só por isso. Já a gente teve outras propostas antes do REST, existiam muitos protocolos SOAP, né, no começo dos anos 2000, né, e SOAP foi um outro paradigma, né, é baseado em serviço, né, eu buscava ter uma baixa sobrecarga de cabeçalho e complexidade de análise, ou seja, eu tinha que fazer uma coisa baseada em texto, que desse suporte ao RIs, ou seja, para ser parecido com o formato da web, suporte para descoberta de recursos, né? E um modelo de publicação simples através de notificações via push. E um cache baseado em MaxAge. Ou seja, eu saio do modelo cliente-servidor e eu entro no modelo Publish-Subscribe. A gente vai ver mais sobre isso à frente. E o cache baseado em MaxAge, ou seja, eu coletei o dado uma vez, ele fica na minha cache, ao invés de eu ficar coletando toda vez que o servidor precisar. Ou seja, se eu já coletei uma vez e já mandei isso para cima, ele vai ficar lá até que eu precise avisar ou venha um dado. Tá bom? Característica do hash. Né? O hash vai trocar. Ao contrário do SOAP, grandes, a gente usa. Eita! Gente, eu caí. Aparentemente eu caí e caí muito feio. Não, eu caí mesmo. Estão me ouvindo? Vocês pararam onde? Gente, espírito esportivo. Deixa eu voltar um aqui. Então, a gente está falando das características do COAP, tá? Então, o projeto baseado no REST, de modo a minimizar a complexidade do mapeamento, baixa sobrecarga de cabeçalho e complexidade de análise, ou seja, basicamente baseado em texto. Suporta o RIs, para ser baseado no processo da web. Suporta a descoberta de recursos, através dessa questão do subscribe, que a gente vai ver. Né? Modelo de subscrição simples, ou seja, o servidor se inscreve querendo dados, e conforme o sensor vai coletando, ele vai mandando para o servidor. Tá? E o cache é baseado em MaxAge, ou seja, se você tem um cache que fica guardado na memória do servidor, COAP, e quando você precisa, manda isso de volta. Tentei trocar o slide de novo pelo vídeo. Então, o REST troca dados de maneira leve entre clientes HTTP, você usando essas URLs, essas URIs. Hoje em dia a gente usa JSON para esse tipo de coisa, tá? Ao contrário do SOAP, o REST não usa XML porque é gordo. A gente tentou usar XML no começo dos anos 2000 e quando eu falo a gente, eu estava entre a galera pesquisando sobre isso e realmente não funciona, fica um cocô. Para executar as tarefas, a gente usa o serviço REST, usa os 4 verbos, get, post, put e delete, ou seja, muito rápido, alguém que já entendeu o HTTP, alguém que é um desenvolvedor web, fazer uma aplicação, funciona para o DB também, chegam também. Em pontos específicos da rede. Existem bancos de dados distribuídos para IoT, a gente evita usar, mas você trabalha muito com questões, por exemplo, bancos de dados não relacionais dentro dos server scope, tá? Justamente para você poder pegar as URIs direto. E vai tentar manter um modelo de conexão com cache, né? E é baseado numa arquitetura cliente-servidor sem estado, que a gente vai ver que é o Publish Subscribe, tentei passar os slides no vídeo de novo. Então, o modelo de interação do COAP é semelhante ao modelo cliente-servidor. No entanto, as interações são máquina-máquina, que vão resultar em uma implementação do COAP atuando nas funções de cliente e servidor. Uma solicitação do COAP, como vocês podem imaginar, é equivalente do HTTP. É enviado para solicitar uma ação, usando um código de método e um recurso por aí em um servidor. Então, o servidor vai enviar uma resposta com código de resposta, né? E essa resposta pode incluir uma representação de recurso. Isso é feito através de UDP. Eu esqueci de traduzir um trecho da RFC, eu peço desculpas. Então, a ideia, aqui que eu tenho o 6LoWPAN, que é a camada de rede, com ITF-RAW, o UDP aqui embaixo, e eu vou ter duas subcamadas dentro do COAP. Uma de requisição e resposta e outra de transaction. Seria um tipo de peer-to-peer também. Também pode ser pensado dessa forma. Rola sim.
A gente vai ter uma aula só sobre segurança em IoT. Eu dei uma palestra sobre isso na Caos do ano passado, do ano retrasado, né? E rola SQL injection exatamente igual que é no HTTP, tá? E, assim, na verdade é muito pior, porque tem muito menos poder de fogo. Inclusive, aqui roda buffer overflow, que é uma beleza. Então, a subcamada de request response trata das comunicações REST, tá? Ou seja, toda a questão de tradução é feita pela request response, e a subcamada de transaction trata as mensagens entregues entre os nós, né? Eu vou usar, né, um backoff exponencial, ou seja, eu vou tentar não mandar todo mundo ao mesmo tempo, para evitar colisão na rede, porque eu não tenho nada que controle seja confiável, porque eu estou usando o DP. Então, assim, lembrando daquele conceito de pilha de protocolos que eu falo, tudo que eu não tiver na camada de baixo, a camada de cima vai ter que prover. Então, como eu uso o DP para ter o conceito de porta e o conceito de checagem de integridade, né? Eu tenho um checksum. Quando eu estiver usando o COAP, eu vou precisar fazer a confirmação, porque o COAP não deixa. Então, eu vou ter 4 tipos de mensagem: a confirmável, a não confirmável, o knowledge, e o ACK, né, e o reset. Eita. Então, vou ter códigos de método e códigos de resposta exatamente igual, né? Por exemplo, vocês sabem que o que é um código 404? É o page not found. Quais outros códigos vocês conhecem? Tipo, 200 ok, né? Esse tipo de coisa a gente vai ter exatamente igual dentro do COAP, tá bom? Dúvidas, traumas ou desilusões? 500, que é erro de servidor. Perfeito, mas é justamente disso que eu estou tratando. As trocas básicas dos 4 tipos de mensagens são ortogonais, ou seja, na verdade, exatamente igual ao HTTP nesse caso, né? As solicitações podem ser transportadas em mensagens confirmáveis e não confirmáveis, e as respostas vão ser transformadas em mensagens como acknowledgement. Ou seja, a gente faz o que a gente chama de piggybacking. Eu junto numa mensagem que, no corpo de uma mensagem que eu tenho para uma outra aplicação, como confirmar ou mandar, eu jogo conteúdo para economizar recursos. Então, né, o formato do pacote, o HTTP vai ter uma alta sobrecarga de pacote, que vai implicar em fragmentação. Isso deteriora esse desempenho que eu tenho nessas LLN, redes de baixa potência, e com pelos, né? Low Power and Loss Networks, que é o que caracteriza as IoT. Então, é reduzir o máximo da sobrecarga e limitar o uso de fragmentação. Então, na verdade, eu vou fazer uma requisição com no máximo de 10 a 20 bytes, o que aplicando o mecanismo de compressão de cabeçalho, e o formato é esse usado abaixo. Então, eu vou ter uma versão, vou ter tipos de dado, vou ter um código, uma mensagem, um token se tiver, opções se tiver, payload se tiver, fazendo isso seja muito pequeno. O objetivo é ser pequeno para poder enviar e não consumir energia. Então, o valor do token destina-se a correlacionar as solicitações e respostas, ou seja, é como se eu dissesse o seguinte: olha, estou te mandando a transação 1, você confirma com transação 1. Ou seja, baseado em transação, o comprimento vai variar de 0 a 8 bytes, os campos de opção e carga útil são os próximos campos opcionais, e no cabeçalho eu vou ter a versão do COAP, o tipo da transação, né? A contagem de opções e o código que representa o método da solicitação. Request de 1 a 10 ou de resposta de 40 a 255. Né? Por exemplo, os códigos GET, PUSH e DELETE são 1, 2, 3, 4, respectivamente. O Transaction ID é um identificador exclusivo para resposta. Então, a ideia, isso aqui é copiado e colado do ITF Core, tá? Copiado e colado literalmente, isso aqui é daquelas questões mesmo da RFC, tá? Que eu falo para vocês sempre. Vocês veem que é feito em TXT, o que deve dar um trabalho dos infernos de fazer, tá? O modelo de transação é baseado em UDP, né? A especificação atual usa a segurança com DTLS. E DTLS é transporte seguro, tá? Eu também posso fazer isso sobre SMS ou sobre TCP, então eu posso usar COAP através de rede de telefonia celular, eu posso usar TCP através de redes confiáveis, mas normalmente eu estou usando através do DP.
O message, eu tenho troca de mensagens simples com endpoint, com connection, não connection, ACK e reset, tá? E o resto, né, pegando carona nesse tipo de mensagem. Então, o modelo é baseado na troca de mensagens entre endpoints, um cabeçalho binário curto de 4 bytes, cada mensagem vai conter um ID da mensagem, e o ID da mensagem é compacto, com tamanho de 16 bits. Ou seja, a confiabilidade é fornecida marcando a mensagem como confirmável, né, onde tem que ter ACK e é usado um stop await com backup exponencial. O que quer dizer um modelo de stop await? Eu mando uma mensagem, eu armazeno a mensagem do meu buffer, eu processo essa mensagem e aí sim é que eu vou aceitar a próxima. Cláudio, mas isso é muito pouco eficiente. Mas é muito confiável. Tá? E é isso que eu quero. Como eu tenho muitos sensores, o ideal seria que isso fosse, que isso resolve, porque eles não estar transmitindo simultaneamente o tempo todo, porque senão eles morrem. Tá? Então, eu não quero que meu sensor morra. Então, a troca não confiável é através da mensagem não confirmable. Essa detecção duplicada para mensagem confirmável e não confirmável vai ser dada através do ID da mensagem. Quando o destinatário não for capaz de confirmar, ele vai responder com reset em vez de um ACK. Né? Então, a ideia é que é um protocolo de stop await, mandei o com, perdi o pacote, mandei um timeout, ou seja, o tempo do meu temporizador para enviar a mensagem, eu mando o com de novo com o get humidity e vai ter um ACK do meu humidity. Então, olha só, o com, olha o message ID aqui igual, olha o ACK aqui igual. Se é não confirmável, eu estou mudando o meu message ID. Ou seja, é para cada uma transação, e em muitos livros de redes, vocês vão ver isso como uma característica de protocolos da camada de sessão. O que é a camada de sessão? Na pilha ISO-OSI, ou seja, a pilha que foi desenvolvida durante os anos 80 como uma pilha de referência, ele era uma pilha de 7 camadas. Essa pilha de 7 camadas é diferente da pilha do livro do Kurosi, é diferente da pilha do Six-Opan, que ele pega a camada de aplicação e divide ela em 3 camadas, que vai ser a apresentação, sessão e aplicação, tá? Onde, na verdade, né, a camada de sessão seria o estabelecimento de sessão única de troca de dados, que, na verdade, isso seria só esse número aqui. Então, a maior parte dos autores não considera isso como um protocolo separado, mas uma característica dos protocolos dessa camada de aplicação. Existem protocolos especialmente feitos para trabalhar com sessão, como é o SIP, que é o Session Initiation Protocol, mas que ele é usado mais para VoIP, né? Para VoIP e VoIP, né? Ou seja, voz e vídeo em tempo real. Não é usado tanto para IoT, tá? Então, é um modelo de request response, né? Onde a solicitação e resposta são transportadas em mensagem, né? Que inclui um código de método, informações opcionais ou padrão, né? Como a resposta, como a URI e o tipo de MIDI são transportados como opções, um token usado, né, como observe que é separado do ID da mensagem, né, um token usado para combinar essas solicitações e respostas, e uma solicitação request é transportada na mensagem confirmável ou não confirmável. Assim, vamos ver um exemplo disso. Então, as mensagens request e response são enviadas em piggyback, ou seja, coladinhas, inclui métodos de código e resposta. E por que eu faço isso? Para eu dizer o seguinte, uma coisa que é muito rica e que é muito diferente da maior parte dos outros protocolos. No COAP, eu posso, que um mesmo nó sensor, né, tenha uma única sessão estabelecida, mas eu tenha um ID para cada recurso que eu quero mandar. Como assim? Se o meu sensor ele sensoria luminosidade e temperatura, eu vou ter um get temperature e um get luminosity, cada um com o seu próprio ID, né, de troca, mas dentro da mesma transação. E isso é muito rico, porque se a gente for parar para analisar, agora o ID da minha transação, ele equivale ao conceito de porta, né? Então eu tenho, num primeiro nível, lá o meu endereço da camada MAC, né? O meu endereço do meu quadro, eu tenho um IPv6, né, para endereçar o meu dispositivo, eu tenho uma porta para endereçar a minha aplicação, mas eu tenho um ID para cada um dos recursos que eu quero transmitir. Isso torna a minha aplicação muito mais rica, e isso num dispositivo de 8 bits. O que isso quer dizer, galera? Que se isso tivesse sido pensado há 40 anos atrás,
as nossas aplicações da web hoje seriam muito diferentes, porque essa máquina que a gente usa como sensor, com 8 bits, não sei quantos poucos K de RAM e afins, não é nem um pouco diferente de muitos computadores que a gente tinha nos anos 70 e 80, tá bom? Então essas são coisas que a gente tem que se preocupar. A computação pessoal evoluiu muito, e com ela os protocolos e o que a gente consegue fazer, tá? Então olha só que interessante, eu tenho uma connection 0xb, um ACK 0xb, e um token equivalente a cada um desses elementos. Agora, se eu pego aqui uma connection diferente, mas com um token diferente, eu posso ter versões diferentes. Eu posso ter coisas diferentes acontecendo, tá? Então, essas são as sensores. Se aqui eu tivesse, por exemplo, na mesma connection, um outro elemento, em vez de um temperature, um luminosity, um humidity, ou qualquer outra coisa que eu esteja sensoriando, eu poderia não receber um not found, justamente porque talvez aquele sensor não tenha esse recurso. E a ideia é essa. Isso é muito legal. Então, olha só, isso aqui, o mesmo contexto. Eu tenho um token, né, se mantendo para um recurso entre conexões diferentes também. E isso é um exemplo de resposta separada. Tá? Então, eu vou ter o proxy em caching, o Copy vai incluir um modelo de caching, né? Por que isso? Justamente para não precisar ficar coletando dados da rede o tempo todo. Eu tenho um modelo de freshness, né? Que é a opção max age, ou seja, quanto tempo eu vou guardar essa porcaria. E um proxy geralmente vai suportar caching. Ou seja, o meu Cope server, o cara que vai fazer o meu gateway entre a rede IoT e a internet, vai estar suportando esse caching, justamente para deixar os nós dormindo e reduzir a carga na rede. Então a ideia é que o meu Cope server mande dados para o meu proxy, esse proxy guarde aqui no cache, e quando um cliente HTTP vier pegar esses dados, na prática eu estou pegando do cache, se possível, né? Então é isso que eu estou querendo fazer, sem que eu precise, vale para cada requisição HTTP, eu ter uma requisição Cope equivalente. Então o problema, né, que o paradigma REST ele é geralmente do tipo pool, ou seja, os dados são obtidos através de uma solicitação explícita, ou seja, realmente assíncrono, né, e as informações dadas IoT, eles frequentemente são enviados de forma periódica. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra de temperatura a cada 2 segundos. Notifica se a temperatura atingir um valor abaixo de 5 graus. Ou então, o que a gente vai fazer é usar um bacalho. E o que é um bacalho? É um truque, que é o uso de observation no Cope. Tá? Então, dentro da minha mensagem, dentro do meu corpo, quando eu fizer o registro do meu dado, eu vou manter, né, uma flag observation, né, que é manter o status da minha notificação. Ou seja, até para eu saber que eu tenho que frequentemente trocar isso aqui, sem que eu precise fazer uma requisição, né, sem que eu precise fazer eu sabendo o tempo todo que eu preciso estar registrando a minha informação. Existem diversas implementações do Cope, como Java Cope Library California, o C Cope Library, o libcope C, o JCope, o OpenCope, tá no S o Cotic, tendo Cope. O Firefox tinha um plugin para Cope chamado Copper, mas ele entrou em desuso, e o Wireshark tem um plugin para Cope também. E se vocês forem usar o Contic, a gente vai ver nas próximas aulas um pouquinho sobre o Contic, né, para como a gente usa a máquina virtual e afins. Kate pode inclusive compartilhar aquele tutorial muito bacana que você fez com a turma lá no Classroom, tá? A gente vai ver alguns usos do Cope, tá bom? Então, vou parar essa apresentação por aqui. Ainda não acabou a aula, gente, eu não vou falar do outro protocolo, pelo amor de Deus, tá? Mas eu queria abrir aqui para mostrar para vocês uma implementação do Cope, que era justamente por isso que eu uso, né, que eu uso esse exemplo que eu passo para vocês da Telecom Britânica, tá? Então, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês.
Então, esse aqui que vocês estão vendo é daquele código de web da Icon Britannic que eu fiz com vocês, que eu mostrei para vocês, né? Esse aqui é o Cope Engine feito por aquele né, elemento. Então, na verdade, ele é todo escrito em C. Vocês vão ver que tem pouquíssima coisa aqui sendo feita. Muito do que está sendo feito a gente vai mostrar aqui não só o código C, mas também o código, esse Cope Engine.h. Então, na verdade, em C++ é um pouco parecido com o que vocês viram dentro do curso com a Priscila, né? Deixa eu só ver aqui, fechar aqui essa apresentação, porque está me atrapalhando. Tá? Muito parecido, vocês viram com a Priscila em Comp 1, tá? Se algum, quem foi da SA, quem é da computação deve ter visto com a Silvana, ou com... Eu não sei quem dá Comp 1 mais no DCC. Quem é que dá Comp 1 no DCC? Silêncio rádio. Tem alguém aqui do DCC no curso? Eu caí? Maria Luísa da Comp 1? Em C? Nossa. Valéria da Comp 1. Beleza, faz sentido. Então, assim, quem fez com... Gusmão já deu Comp 1, beleza. Faz sentido a Valéria, ela é professora de SO, em geral, a galera usa C para tudo. Né? Gusmão já deu, Gusmão é um ótimo professor. Eu sei que a Silvana já deu Comp 1 há muito tempo atrás. Eu fiz Comp 1 com um professor chamado Jonathan, há muitos anos atrás. Né? Eu entrei na UFRJ, minha turma foi 2004, 1. E fiz Comp 1 com o Jonathan. Quem dava era o Jonathan, mais o Adriano Cruz. Né? Não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer. O professor Adriano Cruz também dava Comp 1. Uma das melhores apostilas de C está na página do Adriano. Tá? Uma apostila que eu usei mais do que a apostila do Adriano do que meu próprio livro, do que o próprio livro da disciplina, de tão boa que era a apostila do Adriano. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse código. Então, olha só, o que ele vai tentar fazer? Ele vai ter uma string URI, né? O IP address desse Cope Server, as queries opcionais, e vai ter os input names. Então, na verdade, o que ele está tentando aqui é passando um IP address, uma string, que é o URI, a minha query, e as queries e o payload. Ou seja, aqui é requisição Cope. Está escrito aqui. Aqui ele cria um índice para o pacote, tá? E aqui ele vai inicializar os valores do Cope Header, dizendo que é a versão 1, que é um pacote tipo não confirmável, e que a opção é 000. Ou seja, olha só, é um textinho, sabe, de menos de 200 linhas. E é tudo que a gente está vendo, só que isso é feito em código, né? Então, incrementa o message ID, né? Para não começar como 0. Vai jogar os bits da mensagem, que ele vai receber de algum lugar. Vai verificar o tamanho da minha URI e vai verificar a minha URI caractere a caractere. Tá? Então, na verdade, isso aqui eu estou percorrendo a minha URI. Vai usar um query.length, se for menor ou igual a 12. Vai jogar isso dentro do meu buffer, né? Vai fazer vai botar um valor de 15. Se tiver, né, um valor de 13, por exemplo, eu sei que é um bit de unsigned, e vou colocar um valor, né, dentro das minhas opções. Se eu puder, vou fazer a mesma coisa para a minha segunda query, né? E vou jogar o payload, simplesmente lendo a partir do fim do meu cabeçalho e jogando o meu payload para cima. E depois eu vou mandar isso aqui via o DP, usando o endereço, porta do Cope e o buffer que eu fiz. Então, nada do que eu fiz aqui é diferente de manipular texto. Tudo que eu fiz foi manipular texto. Olha que coisa idiota. Eu manipulei texto. E olha aqui o arquivo .h, como ele é curtinho. Eu estou dizendo aqui que eu tenho uma classe Cope Engine que vai usar o Arduino .h, ou seja, a minha camada física, o Pico IPv6 Connection, que é a minha camada de rede, e que ele tem um Cope Port,
que seria o número da minha transação, né? O source port, tá? O Cope Packet Size, né? O tamanho, e o buffer, que na verdade é o meu pacote propriamente dito, só que em formato de texto. Então, eu vou ter um método início da minha classe, eu vou ter um início da minha conexão com IPv6 e um envio para a minha conexão. E uma formação do meu pacote. Ou seja, tudo que eu estou fazendo é pegando um monte de texto, concatenando esse monte de texto e transformando esse monte de texto em uma mensagem que eu vou mandar via socket. É só isso. Cara, que coisa idiota. Exatamente. Se vocês fizeram, né, Comp 2 comigo, a gente faz. Quem faz Comp 2 comigo, em geral, faz Python mais Flask, né? E aí o Flask ele usa uma API que é quase REST, tá? Então, aí vê essa troca de mensagens. O que ele está fazendo é usando a mesma coisa, só que ele está abrindo o socket, usando o DP, numa porta padrão, que é a porta do COP, que é 5.683, tá? Que é usado como porta default para o COP, e está mandando o texto por essa porta. E é isso, é finito, acabou, Z finito. Cara, é tão fácil que você vai tentar errar e não vai conseguir, né? É quase um desafio. E 95, e o que eu quero mostrar com vocês aqui? Talvez a coisa mais difícil aqui é a sintaxe do C++, mas quando você entende a sintaxe do C++, quando você desapega dela e fica no sentido, você fala, cara, eu podia ter feito isso em Python, eu podia ter feito isso em MicroPython. Eu posso implementar COP em MicroPython e vai ser da hora. Isso, inclusive, é um ótimo projeto, tá? Um projeto de fim de curso que implemente esses protocolos todos para o MicroPython, para o ESP8266. Tentar fazer uma stack de rede dentro do ESP8266 com MicroPython. Isso seria um negócio pratíssimo e que eu acho que tem um impacto muito grande na sociedade de forma em geral. Tá bom? Mas esqueçam o que eu falei e vamos seguir a nossa vida, porque é o que conta. Tá? Então, olha só, eu vou mostrar exemplos do COP, na aula que vem a gente vai falar de um outro protocolo. Eu vou parar aqui essa apresentação para partir do próximo protocolo. Né? O próximo protocolo que a gente vai ver hoje é o segundo protocolo da camada de aplicação mais usado. Eu, particularmente, não vou muito com a cara dele, tá? Mas, tudo bem. Vamos nessa. É o que tem para hoje. Mas ele é muito utilizado e não só no cenário de redes, tá? Quem aqui já ouviu falar do Mosquito? Ninguém. Ah, Obrigado. Obrigado, Breno. Nossa, vamos lá. Eu ia estar me sentindo muito solitário nessa aula. Então vamos nessa. Então, o MQTT, essa apresentação foi feita pelo meu aluno de doutorado, que é o Gabriel Caldas. Hoje ele é funcionário da TIC. E para quem não sabe, o Gabriel também é instrutor da Cisco. A gente está tentando continuar os cursos da Cisco. Tem sido uma luta interna dentro da universidade. Então, se você quer ajudar essa luta interna, curse os cursos da Cisco com a gente lá. Estou fazendo o merchan básico. Para aqueles que não sabem, de CCNA1 a CCNA3, que dá direito a vocês ao voucher da certificação CCNA, são oferecidos como disciplinas pela NCE, NCG 007 a NCG 009. Então, fiquem, né? Continuem ajudando a gente, por favor, nos ajudem, né, a manter a Cisco viva na UFRJ. O Gabriel, não sei se o Gabriel foi do GRID, deixa eu perguntar para ele. Mandar mensagem aqui no Telegram. Vamos lá, Gabriel. Estão perguntando se você foi do GRIS. Eu não sei se ele foi do GRIS, mas ele foi do serviço de suporte lá da NCE durante muitos anos. Então, o MQTT ele surge em 99 para conectar oleodutos via satélite, tá, gente? É open source, simples e fácil de implementar, e isso aí é um pouco mais complicado de dizer, e é leve com som pouca banda, provendo QoS e agnóstico de dados, depende de como o payload é estruturado. É interessante para recursos limitados, como M2M na IoT, e está na versão atual 3.1.1, tá?
É um protocolo de transporte de mensagens cliente-servidor do tipo Publish Subscribe, onde eu vou ter tópicos que os clientes vão publicar em tópicos e os clientes vão assinar determinados tópicos também. Tanto o publisher quanto o subscribe vão se conectar a um elemento chamado broker, né? Que esse candango aqui é broker. Um broker, tá? Então, eu vou dar publish. Alô, estão me ouvindo? Alô, alô. Beleza, então vamos voltar aqui, né? Só cantar a canção de ódio a Claro, né? Eu estou usando isso do 3G, tá? Então, vamos ver como eu consigo dar minha aula, já que, né, a Claro não está querendo deixar. Então eu quero deixar registrado, né, que a culpa é da Claro, tá? Gente, estou tentando fazer o melhor que eu consigo aqui. Mas, né, já desisti da minha operadora tradicional. Melhorou alguma coisa? Beleza, vamos nessa. Então, para todos vocês que estiverem pensando em usar Claro alguma vez na vida, o meu conselho é nem a pau, né? Assim, esperando a pandemia passar para trocar de operadora, não, com segurança e tranquilidade, tá bom? Porque, afinal, se eu tenho uma operadora que não resolve quando eu preciso dela, para que eu preciso de uma operadora, né? Então, vamos lá. Então, vocês estão falando sobre essa questão do MQTT Broker, né? Onde eu vou receber publishes dos meus sensores e subscribe de quem quiser esses dados. E quem quer esses dados pode ser que não sejam só outros dispositivos, mas próprios sensores também queiram esses dados. Então, a dinâmica do publish subscribe, dinâmica está escrito errado, tanto o publisher quanto o subscribe vão se conectar a um broker, os clientes vão escrever um tópico, e o broker vai receber as mensagens e distribuir. Se um tópico receber uma nova mensagem, o broker vai enviar aos demais, né,
elementos, né, do meu broker. Então, ele vai ser responsável por filtrar e receber mensagem, né, decidir quem está interessado em enviar a todos os clientes, é a parte principal do Publish Subscribe, por isso a importância do Mosquito. E vai manter a seção dos clientes, onde vai autenticar e autorizar, e é geralmente extensível de código aberto, ou seja, o broker é importante que o broker seja escalável, integrar, monitorável e tolerante a falhas, e como a gente bem sabe, como qualquer servidor, isso nunca acontece, e a gente fica na mão. É a coisa que mais acontece na vida, e a gente, né, tem espírito esportivo. Então, exemplos de brokers, tem o Eclipse Mosquito, né, que é open source, que já implementa o Hive MQ, que ele é uma solução mais completa, mas é pago, mas eu tenho uma lista completa de brokers MQTT, né, dentro desse endereço que eu estou botando aqui para vocês utilizarem, e algumas das nossas implementações, como o Contic, também tem elementos MQTT. Então, o cliente MQTT é qualquer dispositivo que execute as bibliotecas do MQTT conectado a um broker. Basicamente, é qualquer dispositivo conectado ao broker, o seu notebook pode ser um cliente MQTT, é um dispositivo pequeno, com recursos limitados, conectado a uma rede sem fio, e um computador típico executando um cliente MQTT, como eu falei, e o MQTT funciona em cima de TCP. Pam, pam, pam. E é por isso que o COAP é considerado a versão própria do 6LoWPAN. Não é porque ele seja intrinsecamente melhor do que o MQTT, mas o COAP, ele é considerado o protocolo de aplicação do 6LoWPAN, porque o MQTT tipicamente funciona, né, em cima da camada de aplicação segura, ou TCP. Lembrando, ele foi pensado para plataformas de petróleo, onde perder dados não é uma escolha. Então, o pacote vai consistir de 3 partes, um cabeçalho fixo, um cabeçalho variável e o payload, seguindo esta ordem, né? Onde o cabeçalho fixo também é dividido em 3 partes, né? Onde eu vou ter, né, o controle do pacote, flags específicas e o remaining length do pacote. Eu vou ter vários flags de controle, né, do bit 4 ao bit 7, eu não vou ler todos, isso aqui não me interessa, e 4 tipos de trabalho, como connect, pubback, pubrec, e o que é interessante, o que faz com que ele seja muito utilizado, é que eu consiga, dentro desse conjunto, né, mapear cabeçalho MQTT dentro do cabeçalho COAP. Ou seja, eu consigo ter uma rede que interopera, onde o proxy COAP e o broker MQTT são a mesma coisa. Isso faz com que no cenário, por exemplo, de redes industriais, eu consiga ter, né, essas duas aplicações convivendo de forma bastante, né, razoável. Tá? Então, isso aqui são coisas de cabeçalho, mas a gente não vai ficar lendo. Então, como é que eu estabeleço uma conexão MQTT? Né? A conexão MQTT é sempre entre um cliente e o broker, não há conexões entre o cliente. Isso a gente vai ver que é muito parecido com o Bluetooth. O cliente manda um connect para o broker e o broker manda um ACK para o cliente. E é muito interessante que se você faz isso de uma forma direitinha, você pode, isso deve depender da implementação. Né? E uma vez que a conexão é estabelecida com o broker, ele vai manter ela aberta. Nota que isso é inteligente, porque o broker normalmente é um dispositivo com mais poder computacional ou ligado a uma fonte de energia. Então, a conexão só fecha com uma mensagem de disconnect ou quando a conexão é perdida. Então, quando eu vou dar o connect, eu vou ter o client ID, o client session, username, password, tópico que eu quero mandar, necessidade QoS, message, se eu vou reter ou não, e o keep alive desse tempo. Né? Então, todas essas coisas do connect, elas têm equivalentes parecidos, exceto o QoS, dentro do COAP. E o connect vai ter a sessão e o código de retorno. Após, né, deixa eu ver se vocês estão fazendo aqui, tá? Tem a ideia de fake broker sim, Breno, mas a ideia seria o seguinte, como você não... O MQTT não foi pensado para redes grandes ou redes abertas, ou para ser colocado na web, como diferente do COAP, né? Isso seria um problema menor, tá? A ideia é que você use o MQTT dentro de redes locais ou de intranet para você fazer verificação de coleta de dados. Mas é relevante a tua questão, sim. Tá? Inclusive, se você para pensar nos padrões da OASP, né? Para quem não sabe, o OASP é um projeto open source para validação, né, de segurança de aplicações web. Hoje em dia já se pensa em versões da OASP para IoT, e onde muitos desses ataques, né, seriam naturais. Mas o MQTT, particularmente, ele não é pensado para web, ele é pensado para intranet. Né? Mas
é completamente factível você ter um broker, né? Agora, imagina a seguinte questão, e isso é um tipo de ataque que eu acho que é muito interessante, né? Não que eu esteja estimulando ninguém a nada, mas eu só estou dizendo que do ponto de vista teórico é possível. Você botou um mosquito implementado no Raspberry Pi, você faz um fake broker e entra numa fábrica e você tenta dar receber, né, connect de vários clientes que estão dentro de uma fábrica coletando os dados dessa informação. Isso é uma coisa que você poderia fazer, né? Inclusive, né, se você for pensar do ponto de vista de segurança, tem poucas coisas que hoje em dia eu acho mais perigosas do que um tablet, né? Porque tablet é aquele dispositivo que a gente tem o hábito sempre de rir, né? De fazer piada, mas o tablet coletando dados de um cliente SSH de um Raspberry Pi que está alimentado por uma bateria de celular, né? Então, isso é extremamente perigoso. Porque, nesse motivo, o tablet passa a ser só um input para esse cliente, para esse dispositivo que você nem está vendo. Né? Ou seja, você não está nem, quando você está estabelecendo vigilância por vídeo, o que você está vendo é um tablet. Mas quem está te atacando é um dispositivo que está num IP, numa região diferente. E se você pensa no Raspberry Pi 0W, né, um dispositivo de quase $10, você pode fazer muita coisa malvada com o Raspberry Pi 0W. Exatamente, a ideia é justamente essa. Né? Você derruba o broker original e segue o barco. E a maior parte dessas conexões, mesmo esses brokers que não são open source, eles são baseados em aplicações open source. Ou seja, se você descobre vulnerabilidades neles, você consegue até tocar o barco. O próprio HiveMQ tem muita coisa do mosquito, se eu não estou enganado, tá bom? Então, assim, tem uns truques sujos que você pode acabar trabalhando como... E as pessoas não veem isso. As pessoas estão ignorando esse tipo de questão, tá? O MQTT filtra e passa as mensagens por tópicos. Cada tópico tem uma mensagem publish com o próprio conteúdo. Cada mensagem contém os bytes. E olha só que coisa suja. O MQTT não possui conhecimento acerca dos dados. Ou seja, o uso depende totalmente do caso de como a mensagem é estruturada. Cabe ao usuário estruturar o envio dos dados binários, textuais ou mesmo XML ou JSON completos. Ou seja, se você quiser fazer um injection, um file injection dentro de MQTT, você pode. Cláudio, mas como assim você pode? Podendo. O protocolo deixa. Então, quando um cliente publica, o broker vai ler a publicação, confirmar de acordo com o QoS, e em seguida vai processar. E o processamento vai determinar os clientes inscritos e depois enviar para os selecionados. Quem publica está preocupado apenas em entregar a mensagem, então a responsabilidade do broker é integrar para os subscribers. Isso é diferente. Eu sempre preciso do broker. No caso do Cope, eu não vou precisar. No caso do Cope, o próprio cliente pode enviar a mensagem. Né? Isso é melhor, no caso, no sentido de que eu consigo economizar mais tempo, mas eu nunca vou tornar o sensor um cidadão de primeira classe na web nesse sentido. Né? A mensagem do publish, eu vou ter um packet identifier, que é relevante para o QoS, um topic, né, uma string hierárquica, como, por exemplo, casa, luz, sala e luz. Né? O QoS vai determinar a garantia de entrega ao broker, ou seja, QoS para mim garantia de entrega, então seria equivalente lá no Cope, né, da gente ter, né, o confirmable e não confirmable. Retain flag, determina se a mensagem vai ser salva pelo broker, né? O payload, que é o conteúdo, e o duck flag, que indica que a mensagem é duplicada e reenviada, né? Porque eu perdi. Então aqui tá, tem o subac, unsubscribe, unsubac, para eu né, sair da minha rede. Ou seja, ele é um protocolo que guarda estados. A estrutura hierárquica, lembrando as pastas de SO em forma de string de UTF-8, né? Usando a barra como delimitador, os tópicos são case sensitive e devem conter ao menos um caractere válido. Como, por exemplo, né, house, room, manlight, ou seja, ele é muito mais humano nesse sentido, enquanto o Cope é mais parecido com o que a gente vê com o HTTP. Né? Então, os diferentes tópicos podem ser usados usando wildcards, e wildcards são formas que eu tenho de manipular a minha string. Então, com a tralha representando vários níveis e o mais representando um único nível. Então, um exemplo de house mais mainlight, eu estou pegando todo mundo que está dentro desse nível de room que tem mainlight. Né? Já house, tralha, eu estou pegando todo mundo para baixo. Tá bom? Então, 3 níveis de QoS, o best effort, onde eu não confirmo nada, o pelo menos uma vez e o exatamente uma vez.
Tá? É importante dizer que quanto maior o nível de QoS, maior é a troca de mensagens consequente ao overhead da minha rede. Vários da documentação tá aqui, né? O do HiveMQ é particularmente bom, tá? Eu posso colocar mais algumas coisas, mas a gente vai ver um exemplo de Cope na prática na próxima aula, quando o Bruno apresentar para vocês o Node-RED, que é uma excelente ferramenta de desenvolvimento, né, para IoT. E para aqueles de vocês que estão assustados com programação, o Node-RED é uma ótima ferramenta visual que vai permitir vocês construírem aplicações IoT sem necessariamente estar envolvido em código baixo de máquina. O mais importante é entender os conceitos, entender onde é que a gente está dentro da natureza da nossa aplicação. Tá bom? Então, senhores, esses são os dois principais protocolos da camada de aplicação para IoT, que a gente vai tratar dentro dessa pilha que eu estou chamando como de pilha 6LoWPAN, tá? Onde eu vou falar sobre o Zigbee também, tá? Para complementar, mas devo dar uma palhinha sobre rede sem fio de forma geral. Então, dúvidas, traumas ou desilusões? Coisas que vocês queiram perguntar? Curiosidades? Não? MQTT foi pensado para produção em redes industriais e pensado para redes de petróleo, ou seja, você está embarcado numa plataforma coletando dados dessa plataforma de petróleo. Ele não foi pensado para a internet, não. Ele é de 99, ele é um protocolo não tão recente assim, ele é da mesma época que o Bluetooth, da mesma época que o 802.11, o Wi-Fi. Então ele é pensado para uma produção mais industrial, separado da rede tradicional, tá? Mas já é um pensamento, ele é muito inovador para a época que ele foi criado, porque já é um pensamento de transformar a fábrica, que era totalmente analógica, numa fábrica monitorada digitalmente, né? E aí a gente foi gostando do MQTT. O MQTT é bem legal, ele é muito interessante, ele faz bastante coisa. Mas ele não foi tão pensado para IoT quanto o Cope foi, né? O Cope é pensado em IoT e IoT. Olha, deixar o Cope, o MQTT na web é errado? Sim e não. Ele não é pensado para web. Mas como você mesmo falou, Breno, é um queijo suíço, né? Ele não é pensado para esse tipo de coisa. Ele não foi projetado. Hoje em dia tem melhorias de segurança, mas não é exatamente, né? Tipo assim, eu não colocaria, entendeu? Na verdade, a maior parte das coisas de IoT eu não deixaria abertas direto na web sem uma boa infraestrutura. Eu acho que a arquitetura de rede, que dentro de IoT é um problema em aberto e que as pessoas não querem discutir, justamente porque acham que IoT é bunda lelê. Então, não é. É um negócio que a gente tem, né, que se preocupar, que pode ter um impacto muito grande. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito, muito interessante aqui, que eu acho que é uma notícia que eu vi hoje, e agora eu não sei onde é que eu vi, que era uma cafeteira que foi invadida e pediram resgate pela cafeteira. Eu ficaria extremamente chateado se minha cafeteira tivesse sido invadida. Agora eu vou investigar qual era o protocolo que ela estava trocando, ou se era um protocolo proprietário. Tá? Então, acontece. Tá? Esse tipo de coisa acontece. E a gente tem que estar preocupado. Então, se esse cara está trocando via Cope, o Cope tem DTLS, né? Que é uma segurança na camada de transporte. Mas o MQTT tem as suas próprias seguranças, mas assim, não é nada avançado. Então, assim, é complicado. Não é trivial, não. A segurança em IoT ainda tem muita coisa. Para quem viu, alguns de vocês estiveram lá naquela mesa redonda que eu estava mediando, vocês viram que tem uma dificuldade muito grande. A gente está num problema de segurança que é anterior à IoT. A gente está num problema de segurança que é a segurança de rede. As pessoas ainda não gostam de usar senha. Então, e essas são questões que são muito sérias, tá? E se você passa a ter uma vida web first, né, onde tudo está na web, onde tudo é remoto, cara, vocês estão vendo que hoje foi um sofrimento para eu dar aula, eu caí 2 vezes. Mas seria muito pior se eu tivesse roubado a minha sessão. E quem disse que não estão roubando? Né? Ah, Cláudia, é porque você usa Linux, não quer dizer nada. Quer dizer algumas coisas, mas não quer dizer nada desse ponto de vista. Então essas são questões que a gente tem que se preocupar, sim. Tá bom? E é mais nesse sentido. Mais alguma coisa? Podem falar, tô aqui. Esse é o meu mundo, essa é a minha vida, vamos nessa aí. O governo federal me paga para tirar dúvida.
Obrigado, Gustavo. Cara, tudo era proprietário, né? É que a gente abre esse padrão para que a gente possa implementar. Hoje em dia é um padrão aberto, mas ele não é um padrão IETF, não, tá? Se eu não me engano, ele é um padrão ISO hoje em dia. É porque não ser aberto não quer dizer que necessariamente ele é proprietário, entendeu? Ele é só... Essa frase, na verdade, ficou esquisita. Ele era um padrão não internet, né? Como era, por exemplo, o H323, onde todo mundo poderia utilizar o padrão, mas tinha um dono, entendeu? Uma coisa mais nesse sentido. Hoje o MQTT ele usa amplamente utilizado, então isso não é uma preocupação que a gente tem. Inclusive tem implementações open source do MQTT. Tá? Mas ninguém pode, tipo, clamar que vai fazer um MQTT Plus, entendeu? Um MQTT++, né? MQTT, entendeu? Pessoal, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Coisas que vocês queiram perguntar? Pode mandar brasa, pode mandar brasa. A próxima aula é prática. A próxima aula é prática. O Node-RED. Tem um vídeo no canal que a gente mostra essa questão do Node-RED, mas eu vou ver se eu consigo colocar um guiazinho para vocês baixarem. Mas você pode baixar no node-red.org, ele é um pacotinho do Node.js. Então, se você já instalou o Node na sua máquina, é só você consegue instalar o Node-RED, tá bom? O slide de hoje está no Classroom? Eu acho que não, eu vou dar uma checada, mas eu subo esses slides lá para o Classroom, tá bom? Então, pessoal, vou parar aqui a gravação.